Foi. Ótimo. Pessoal, vamos abrir lá no livro de Lucas, capítulo 24. O cenário é o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Ao terceiro dia, o nosso Senhor, ele se mostra para as mulheres, ok? Esse é o nosso cenário. Então, Lucas 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Misericórdia, Senhor, não acho. Versículo 13. E eis que dois deles, ou seja, dois discípulos, quando eles perceberam que Jesus tinha sido crucificado e sepultado, eles se colocam em movimento para uma cidade que se encontrava a 11 quilômetros de Jerusalém. E eis que dois deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios, 11 quilômetros. Tipo assim, uma pernadinha. Não é tão perto, né? Foi caminhando. E iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e discutiam entre si, o próprio Jesus se aproximou. Pessoal, lembra que Jesus tinha ressuscitado, se apresentou nos capítulos anteriores para as mulheres, tá? E não apareceu por enquanto. Mas Jesus é que então se aproximou e ia com eles. Preste atenção no versículo 16. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não conhecessem. Olhos estavam impedidos. E ele lhes disse, Jesus falou, que tipo de palavras são essas que tendes uns com os outros enquanto caminhais? Estais tristes. Por que vocês estão falando sobre essas coisas? Por que vocês estão tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo disse, és tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nele, lá em Jerusalém, têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes, Jesus perguntando, quais coisas? Jesus estava se fazendo, Jesus estava sondando, mas eles não reconheciam Jesus. E eles lhe disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos, em palavras diante de Deus e em todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte, os crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Ou seja, essa era a expectativa deles. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, ou seja, 3 dias depois da crucificação. Sim, também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também havia tido uma visão de anjos que dizia estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Ou seja, não encontraram Jesus. Então Jesus disse, ó tolos e lentos. Jesus está falando para os discípulos que estavam caminhando. Tolos e lentos de coração, para crerdes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ou seja, Emaús, ele fez como quem ia mais à frente, ou seja, queria passar o povoado de Emaús, que ia continuar. Mas os dois discípulos constrangeram Jesus dizendo, fica conosco, mas lembrando que ele não sabia que era Jesus, tá? Eles não reconheciam Jesus. Porque já é tarde e se declinou o dia, e ele entrou para permanecer com eles. No versículo 30, e aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão, e o abençoou e partiu
e deu a eles. No versículo 21, acho maravilhoso. 31. E os seus olhos foram abertos. E eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? E quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: de fato, o Senhor está ressuscitado e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Amém? Querido Deus, Pai, traga-nos entendimento sobre essa palavra, sobre a sua escritura, para que a gente possa romper essa frieza espiritual que o mundo tem vivido. Em nome de Jesus. Essa é uma passagem, durante muitos anos na minha caminhada de fé, foi intrigante. Porque eram discípulos de Jesus. Eram pessoas que conheciam o riscado. Eram pessoas que talvez tivessem, talvez não, muito provavelmente tenham visto inúmeros sinais, inúmeros milagres. Mas antes de prosseguir, eu quero que você tome 3 segundos do seu tempo aí. Se eu pedir para você, fala um milagre que Deus já te deu, você consegue lembrar? Só um. Vamos dobrar a meta? 2. Na sua vida. Na sua vida. Lembrou? Então, esses discípulos, eles viram, andaram com Jesus, estavam com a comunidade que eram os 11, não eram, digamos assim, os discípulos mais próximos, mas eram discípulos, talvez, aqui a gente está divagando um pouco, mas pode ter sido um daqueles 72 que foi enviado. Lembra que primeiro Jesus enviou 12, depois enviou 72? Então pode ser um desses, pode ser um qualquer, mas o que me intriga é que ele sabia, ele tinha ouvido dizer que Jesus tinha ressuscitado. As mulheres tinham dito para ele. As mulheres falaram: olha, Jesus ressuscitou. E alguns correram até lá. Pedro correu até lá e de fato verificou. E por que esses homens saíram em caminho a Emaús? Por que esses homens optaram por sair de Jerusalém e ir para Emaús? Se no final eles voltaram para Jerusalém. Vocês conseguem perceber a problemática nisso? Eles estavam em Jerusalém, eles vão para Emaús e voltam para Jerusalém. Em questão de 2 dias, vamos dizer assim, em um dia. 2 dias, né? Anoiteceu, provavelmente no outro dia ele voltou. Isso não te incomoda quando você lê? Quem está seguindo o canal Bom Combate, durante a semana eu fui dando várias pistas sobre essa ministração. A primeira pista, eu quero trazer então um conceito de termodinâmica, né, de calor. O que é o frio, já que a gente está pegando essas temperaturas baixas agora aqui no sul do país? O que é o frio? Frio, parabéns, esse aí, frio, nada mais é do que a ausência de calor. Então, quando não há calor, há o frio, ok? Para mim, essa é a maior definição, a melhor definição sobre pecado. Pecado nada mais é do que a ausência da graça. Pecou, estava sem graça. Em graça, cheio da graça, não dá para pecar, não dá, não tem como. Todas as vezes que eu e vocês caímos porque estávamos com falta de graça, estávamos frios. Porque enquanto nosso coração arde, eu gosto dessa frase que eles usam, né? Eles falaram assim, ó, você reparou, talvez um contando, você reparou que o nosso coração ardia enquanto ele falava, o nosso coração queimava enquanto ele abria as escrituras e explicava? Nós estamos falando de discípulos maduros. Não estou falando de apóstolo. Estou falando de discípulo maduro. Caminhada de fé de mais de 6 meses.
5 anos, 10 anos, pessoas que falham, que esfriam, e que se esfria porque um dia pegou fogo. E esse é o grande cuidado que nós temos que ter, principalmente no final dos tempos, que muitos esfriarão na fé, muitos apostatarão da fé, ou seja, que haverá um esfriamento, e o esfriar significa a ausência do calor, logo a ausência da graça. Eu não me movimento mais como eu me movimentava no primeiro amor. Por isso que você tem que ter razoabilidade em crer, decisão de fé. Eu não amo mais. Amor não tem a ver com sentimento. Amor tem a ver com decisão. Paixão tem a ver com sentimento. Amor tem a ver com decisão. Ok? Primeiro amor tem a ver com paixão. Ou seja, você está apaixonado por Cristo, apaixonado pela igreja, apaixonado pelo milagre que aconteceu. Você está, entusiasmado. E quando acabar essa paixão? Você tem que ter uma fé sadia, uma fé madura, uma fé em decisão. E aí, segundo sinal que eu dei no Bom Combate, foi falar sobre as vidas vazias. Nós podemos ter vidas vazias, cheias de coisas. Você pode ter a sua casa e ser vazio. Você pode ter um relacionamento e ser vazio. Você pode ter o seu celular e ser vazio. Você pode ter um emprego e ser vazio. Esse vazio que nós sentimos é o grande alerta que Jesus coloca no nosso coração de forma latente, dizendo que tem coisa errada. E a pergunta é, o que está errado? O tamanho do teu vazio, dessa dor vazio, só pode ser preenchida por Deus. Estou sentindo um vazio, pastor. Glória a Deus. Se você está sentindo vazio, significa que Deus pode habitar. A gente tenta romper esse vazio com eventos. Eu já vivi isso. Deus o livre passar um final de semana sem um evento. Sem ter uma festa para ir, sem uma janta para ir, sem um show para ir. Passar um final de semana inteiro, rapaz, é sexta, sábado, domingo, sem ter nada o que fazer. Isso me dava um trelelê no coração, me deixava numa sensação de impossibilidade frente às realizações do mundo. Eu me sentia menos homem. Já passei pela fase também de, poxa, todo mundo está trocando meu carro, meu carro está velhinho. Não, eu tenho que dar uma peitada e trocar o meu carro, né? Ou seja, o sentimento de vazio, ou seja, de aprovação, me gerava um sentimento de ansiedade, eu tenho que ter um carro melhor, mas não era talvez o melhor momento aquele, eu fui lá e abracei algumas prestações, troquei de carro, bem, ok, continuei vazio, agora com prestação, para lembrar do vazio que eu tive. Tudo que nós colocamos no lugar que não era para estar, vai continuar sendo vazio. Se você ocupar o lugar de Deus com coisas, vai continuar vazio tendo coisas. E aí faz muito sentido quando a gente ouve aquela palavra, né? O cara é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Tem gente que só tem dinheiro, mas não tem Deus. Se não tem Deus, não tem Shalom. Lembra do culto passado? Shalom é nada faltando, nada fora do lugar e nada quebrado. Se na tua vida você está acostumado com tudo faltando, com tudo quebrado, com tudo fora do lugar, significa que o Shalom de Jesus não está contigo. Se não está contigo, significa que você não está na graça. Logo você vai o quê? Pecar. Porque se você não está na graça, você não está no calor, você está na ausência de calor, logo você é frio. E frio é igual pecado, você vai cometer erros. E a tendência é que nós que estamos frios, façamos coisas para nos aquecer, sem buscar a fonte original da graça. Por isso que você vai ter um monte de cristão pegando fogo na hora do louvor. Quando o louvor acaba, e se ele se deparar com a palavra que ele tem que interiorizar e praticar, ele esfria. Tem cristão que não consegue passar o louvor. Terminou o louvor, acabou o culto para ele, pode ir embora. Passei uma época na minha vida de fé
Eu não podia ouvir a voz do pregador. Parece que me levava por uma ausência terrível de graça. Eu queria ir embora, mas eu gostava do louvor. Teve uma outra época na minha vida que eu não gostava mais do louvor, porque eu não gostava de quem estava cantando, e eu só ia para a palavra. Ou seja, eu queria ajustar a minha ausência de calor com um tipo de frio que eu estava sentindo. Bem, frio no pé, eu vou botar só uma meia. Frio na cabeça, vou colocar só uma touca. Pedro, eu esqueci que a graça, ela é graça independente de quem a ministra. Porque a graça é alguém que quer falar de Deus. E alguém falando de Deus, eu ouvindo. Vou repetir. Alguém falando de Deus e eu ouvindo produz fé. Tendo fé, aumenta a minha fé. Logo, aumentando a minha fé, eu estou mais conectado com a graça de Deus. Logo, eu estou com mais ardor. Logo, meu coração queima mais. Logo, eu tenho mais empatia. Logo, eu estou mais saciado, dessedentado. Porque é só Jesus. E o Senhor Jesus que falou. Foi outra dica que eu dei no canal Bom Combate. Aquele que tem sede e vier a beber de Jesus, esse jamais terá sede, ok? Lembra dessa passagem? Bem, então, se você está com sede e quer ser dessedentado, você não adianta tomar água. Porque essa sede que Jesus vai sarar de você, que é o shalom dele, não sai com H2O. Não sai com energético. Não sai com vinho. Não sai com água quente, fria. Não sai. Ela só sai quando você toma de Jesus. E aí eu me pergunto, seguindo o conceito do trajeto para Emaús, quantos de nós, eu já me vi no trajeto de Emaús de forma constante. Vazios são Emaús da nossa vida. A pressão atmosférica espiritual de Jerusalém, da cruz de Cristo, afastou esses discípulos de lá. Como eles não viram o que eles queriam no tempo deles, eles fugiram, eles saíram. E detalhe, não foi só eles que saíram. Pedro também voltou a fazer o que tinha que fazer, voltou a pescar. E você e eu também fazemos isso quando ou um pastor, ou outro pastor, ou um tipo de louvor, outro tipo de louvor, um tipo de igreja, a gente fica trocando de igrejas, de pastores, como se fossem roupas, e nós esquecemos que o culto não é para você. Eu acho que essa é a maior mentira do século, falar que o culto é para você ir. Eu preciso, se você precisa, não está no lugar certo. Você está indo cultuar a Deus, é reverência a Ele, é entender Ele. O aniversário é dele. Ah, eu estou louco para ir para o aniversário que eu quero comer bolo. Ah, o aniversário é teu? Não. Então você está indo pela pessoa. Eu faço a analogia do culto como a analogia do aniversário. Então, por exemplo, se você tiver de aniversário, eu vou lá na sua casa te prestigiar, eu estou indo lá prestigiar ele. Pode passar. Vocês concordam comigo? O aniversário é dele. Eu estou indo lá por ele. Se tiver bolo, não importa. Se tiver música, não importa. Se tiver carne, não importa. Ia ser melhor se tivesse. Né? Não importa. Eu estou indo lá por ele. Ah, eu vim num culto, não é o pregador tal, não importa, é por Jesus. Não tem o louvor tal, não importa, é por Jesus. Não tem a cadeira que eu gosto de sentar, não importa, é por Jesus. Você vai ao culto para celebrar o nosso Deus Altíssimo em companhia de outros irmãos. Se você está precisando se fortalecer, você tem que se fortalecer no dia a dia, querido. Se você for viver de domingo em domingo, vamos fazer outra analogia. As famílias brasileiras antigamente se reuniam aos domingos para celebrar o almoço ou a janta, ok? Você consegue comer só de domingo em domingo? Dá, você consegue. Vai viver bem? Não, você vai ter fome na terça, você vai ter fome na quinta, você vai ter fome na sexta, você vai ter fome no sábado, talvez até no mesmo domingo você vai comer. O que eu vejo hoje são pessoas comendo, enchendo o bucho nos domingos e não se alimentando mais durante a semana. O devocional diário, o teu quarto, que o nosso Senhor Jesus Cristo falou, se você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, é lá o teu alimento diário, é lá que Jesus vai te encher, é lá que Deus vai te transbordar, é lá que Ele vai te quebrar, é lá que Ele vai te refazer, e você vem para o culto, cultuar Ele, Ele vai te dar uma revelação, Ele te confirma aquilo que tu fez. Pastor, então quer dizer que eu não posso ir no culto para me alimentar? Pode. Claro que pode. Claro que deve.
E normalmente os pais e as mães que fazem almoços no domingo tendem a fazer algo mais caprichado. Tenta oferecer 2 tipos de carne, 2 tipos de prato, e a família se reúne. Mas, de fato, o seu dia a dia é um carboidrato, uma proteína, uma saladinha, um arroz, feijão e um ovo, um arroz, feijão e uma carne. Esse é o teu dia a dia. E não acha que você está longe desses discípulos de Emaús. Nós estamos muito mais perto dele do que nós imaginamos. O grande erro é quando nós achamos que nós somos algo que nós não somos. Nós não somos tão, digamos assim, invulneráveis como a gente pensa que é. Quantos aqui, sinceramente, passam por vazios semanais? Sensação de vazio durante a noite, sensação de vazio durante o dia, e precisa tirar essa sensação de vazio com algum compromisso. Fulano, vamos se reunir? Vamos fazer alguma coisa? Ah, eu preciso comprar mais uma vasilha. Não, não precisa. Ah, eu preciso limpar o carro. Não, você não precisa. Você pode ir lá comprar, você pode ir lá sair. O problema é quando você tampa o buraco com uma coisa que não é daquele buraco. Eu estou falando de mim. Eu estou falando que eu já entrei em crise existencial em sextas-feiras que eu não tinha como ter algo novo, nem para mim, nem para minha família. Eu já entrei em crise existencial durante a semana. Eu precisava de tempo sem ter tempo e ficava aflito. Esse vazio gera ansiedade. Ansiedade a longo prazo gera depressão. Depressão já é um sinal de grande frieza. Não estou falando que todo mundo que tem depressão quer pecar. Não. Mas já não tem mais força, precisa de ajuda. Precisa de irmãos, irmãs, família, para ajudar a sair de algo que já é mais forte, mais profundo. Quantos irmãos nós conhecemos na igreja que viram os milagres que esses discípulos de Emaús viram? Se afastaram da igreja como esses discípulos se afastaram. Esses discípulos se afastaram da igreja, eles saíram de Jerusalém, foram para uma cidade 11 quilômetros afastada. Só que Jesus, ele se importa sim comigo, ele se importa sim contigo, ele se importa com os teus vazios, só que as nossas convicções impedem de vermos Jesus em ação. Os discípulos não conseguiam ver, sentir Jesus. Ah, pastor, mas é porque Jesus não deixou. Não. Não é que Jesus não deixou. Eles não queriam ver Jesus daquele jeito. Do mesmo jeito que você tem o teu Jesus, o teu Jesus, o teu Jesus. Mas o Jesus da Bíblia que ele quer se revelar. Está preparado para conhecer o Jesus da Bíblia? O Jesus que é ao mesmo tempo amor e justiça? Porque tem uns que pregam que Jesus é só amor, mas é o mesmo Jesus que pregou sobre o inferno. É o mesmo Jesus que pregou sobre perdão, mas é o mesmo Jesus que falou, olha, se você for naquela cidade, eles não te recolherem, bata o pé, que aquele pó sirva de testemunha contra aquela cidade, porque haverá menos rigor contra Sodoma e Gomorra do que contra aquela cidade. É o mesmo Jesus. Está preparado para ler o Jesus daqui, observar o Jesus daqui, ou se Jesus vier aqui um pouco mais duro, você vai falar, não, esse não é meu Jesus e eu estou aprisionado na minha frieza, aprisionado na minha dor, aprisionado no meu vazio, então eu não quero reconhecê-lo, porque ele não vai falar o que eu quero ouvir. E a gente se torna, desculpa o que eu vou dizer, mas nós nos tornamos caçadores. Caçadores de quê, pastor? De validações. Culto bom aquele. Só foi bom porque falou o que tu queria ouvir. Né? Culto bom aquele, pastor. Falou exatamente o que eu precisava ouvir. É de Deus esse homem, né? E se o Jesus falar para ti, Jaime, se arruma. Se o Jesus chegar igual chegou para Ezequias, Ezequias arruma a sua casa. Tem mais que dizer.
Você vai falar igual a Ezequias? Nós estudamos Ezequias. Está no canal. Um estudo completo sobre Ezequias. Palavra boa essa que o Senhor deu. O esforço de Jesus quando ele curava, vai, não peques mais. Vamos traduzir? Vamos deixar mais leve? Porque quando ele fala vai, não peques mais, parece que é difícil, né? Ele está dizendo assim, vamos traduzir, vai, não esfrie mais. Continua pegando fogo. Eu acho que o grande segredo de Davi foi que ele pegava fogo constantemente. Mesmo errando. Isso, é claro, não é para a gente começar a errar. Mas Davi, quando ele errava valendo, mas se arrependia valendo também. Então, essa frieza, que é o afastamento da graça, impediu os discípulos de enxergarem, de reconhecerem Jesus no seu caminho. Mas a palavra, pessoal, ela é viva. A palavra, ela é eficaz. A palavra, quando ela é depositada em um coração contrito e quebrantado, em uma terra boa. O que é uma terra boa? Terra que tem coração contrito e quebrantado. Se tu não está contrito, não está quebrantado, dificilmente você vai ser aquela terra que prospera. Você vai ser ou a terra do espinho, ou vai ser a terra das pedras. Para ser terra boa, quando a palavra de Deus fala, o seu coração tem que queimar. Se o teu coração não queima, querido, vai para o teu quarto, faz o teu devocional e fala, Senhor, me tira essa frieza, tira as escamas, tira os impedimentos, porque eu estou afundando em mim mesmo. E abre a sua boca e fala, Senhor, salva-me de mim mesmo. Porque o grande campeão não é aquele que ganha do outro. Ganhar do outro é fácil, como eu digo. É só você treinar mais que o outro. Eu quero ver você ganhar de você. Ainda mais em um mundo cheio de vazio. Lembra que eu falei, nós estudamos em Lucas, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te coloco? Estudamos, foi mais um sinal para a pregação de hoje. Quando Jesus está falando seja fiel no pouco, ou seja, seja fiel nas ações, que você tem acesso a tê-las. Então pensa assim comigo, estava entardecendo, Jesus falou que ia passar à frente, ok? O que esses discípulos falaram? Não, fica com a gente, tá tarde, repousa com a gente, também está cansado, foi uma caminhada longa. Gente, é que vocês estão imaginando 11 quilômetros em linha reta, no asfalto. Eu quero mudar essa visão de você. Bota 11 km em subida maiores do que a largura da Harmonia, pedregulho, poeira, sol escaldante, sendo sinuoso, risco de tropeçar, risco de cair. Esse teu pezinho não aguenta esse tipo de caminhada, com aquele tipo de sandália que tinha na época. Desculpa, nós somos fofinho demais, se comparado com aquela época. Quando eu falei 11 km, ninguém falou, nossa, não, é 11 km subindo muito, descendo muito, subindo muito, descendo muito, e o sol pegando, e tu carregando a mochilinha, e vento para cá, e vento para lá, e poeira para cá, e poeira para lá, entendeu? Aquela topadona no dedo, aquelas bolhas das... Vocês imaginaram? Não, não vai hoje não. Fica, já tá noite, como é que você vai pegar a estrada de noite? Tem aluno meu que termina o treino aqui às 8h30 da noite e vai embora a pé. Claro, gente, cidade grande, cheia de luz, asfaltinho, tem até calçado para o cara caminhar. O pessoal é até educado que aqui no sul que para o outro atravessar. Naquela época não, era no meio do breu. Como é que você vai caminhar de noite? Por favor, fique aqui. Insistiram, constrangeram para que aquele homem, que era nosso Senhor, ficasse. E eles ficaram. Mas aí, querido, aconteceu um milagre. Que nós, às vezes, não entendemos o milagre que acontece na nossa igreja, que acontece no segundo domingo de cada mês, que é o partir do pão. Jesus partiu o pão, entregou para eles. Eles viram, nossa, era Jesus. Quando Jesus fez um símbolo, aí eu te pergunto, por que eu sei que eles estavam perto? Porque Jesus tinha feito a ceia antes. Então eram discípulos perto de Jesus, porque eles viram essa ceia acontecendo. E eles identificaram, peraí, isso aí é algo que ele fez.
É Jesus, só pode ser Jesus, porque ninguém mais faz esse partir de pão que ele fez. E aí Jesus desaparece na frente deles, confirmando então que era eles. E aí eu te pergunto, quando a gente parte o pão, quando a gente come o pão, quando a gente abraça, quando a gente recebe perdão, por que a gente não faz igual a esses homens? Assim, pastor, esses homens voltaram imediatamente para Jerusalém. Esses homens não viveram de palavra, eles viveram de ação. Eles reagiram, eles foram reativos. Eles identificaram que era Jesus, não dá, não posso fugir. Não adianta me esconder aqui em Emaús. Não adianta eu sair de Jerusalém, porque o autor da vida vive. Amém? Então por que tu se esconde na tua casa? Por que tu se esconde dentro da tua alma? Te convido a dar um passeio e fazer uma visita no hospital. Vai visitar pessoas em estado terminal. Faz uma pergunta para elas. Escuta mais do que fala. Mas se você puder falar, pergunta assim, o que tem significado na tua vida? Você vai ver que a maioria delas vai dizer exatamente o oposto do que nós fazemos. Pastor, então está dizendo que a gente não tem que evoluir? Deve. A gente só não pode se perder no processo. A gente só não pode se perder no caminho de Emaús. Conquista, multiplica, se torna empreendedor, recebe a sua promoção, amplia sua casa, mas não se perde no processo. Eu tentei encontrar em várias graduações de faculdade, literaturas, coisas que eu só encontrei na Bíblia. E a coisa que eu mais encontrei, que mais me trouxe alegria, foi uma palavra que nós todos adoramos ela, é o perdão. Nós adoramos quando é conosco. Nós adoramos quando Deus te perdoa, não é? Mas lembra que o Pai Nosso, dito por Jesus, é do jeito que nós perdoamos que nós somos perdoados. Então, vamos fazer o seguinte, vai para tua casa hoje, faz um checklist, tu tá mais frio ou você tá mais quente? E se tu tiver frio, para de desculpa, não joga nas costas do teu cônjuge, não joga nas costas do teu trabalho, não joga nas costas da política, não joga nas costas da quantidade de bens que tu tem. Essa frieza, ou seja, essa gestão do negativo, ela é tua. Entrega isso para Deus, oferta isso para Deus. Senhor, está aqui um vaso quebrado, podre. Refaz. Mas o que não pode acontecer, querido, é você ficar assim constantemente, vazio, ansioso e mentindo para você mesmo quando olha no espelho. Porque eu sei que tem pessoas que vocês conhecem, talvez até muitos de nós aqui olhamos para o espelho e não gostamos do que vemos. Mas eu não estou falando de estética, eu estou falando da pessoa que você está se transformando. E eu vou te falar que é um palito, um estalo, um piscar, para você ver. Tá funcionando? Tá. Então, assim, todos nós temos um caminho diferente. Jesus cuidou com os discípulos de Emaús de um jeito, cuidou com Pedro do outro, cuidou com Tomé do outro.
Jesus, ele cuida de cada um de nós. Você não vai ficar de fora dessa. A não ser que você não queira. Então, cuidado com o que é importante na sua vida. O que é importante para você hoje? Qual é o teu milagre hoje? Qual é o teu anseio hoje? A gente é ávido em condenar as pessoas. Então seja ávido em te condenar. Coloca no papel as coisas ruins que tu fez. Olha para o espelho e veja as coisas que você fez. E fala, Senhor, me livra de mim mesmo. Deixa eu voltar para Jerusalém. Jerusalém sempre é o nosso caminho de volta. Eu já preguei sobre Jericó, lembra? A saída de Jerusalém para Jericó. Estamos falando hoje de Emaús, que é saindo de Jerusalém indo para Emaús, uma fuga rápida. Então, atenção, atenção, cuidado, vazio é um alerta de que só pode ser preenchido com Deus. Amém? Tá sentindo vazio? Busca Deus, freneticamente. Gente, tá sentindo vazio, tá sentindo ansiedade, tá sentindo depressão? Reduz carga horária em faculdade. Se der para reduzir carga horária de trabalho, pede socorro para a família e vai pegar fogo. Como é que eu pego fogo, pastor? Fazendo uma cruzada, uma campanha? Não. Você pega fogo lendo a palavra, ouvindo a palavra. Ok? Tenha o teu esforço particular. Aprenda a ler o Jesus que está aqui dentro. Não o Jesus pintado, dopaminérgico, mas sim o Jesus que espera algo de mim e de você. Amém? Então parem de fugir para Emaús. Voltem para Jerusalém. Amém? Amém.